Olá, meus caros, como estão vocês? Estamos aqui de volta para aquela aulinha básica 8.2, né? Onde a gente vai abordar os principais conceitos que nós trabalhamos na aula 8.1. E nós falamos exatamente sobre trabalho, né? Como a importância do trabalho ao longo das sociedades, ao longo do tempo, e também como a gente viu também como os teóricos, os clássicos das ciências sociais, como Karl Marx, Durkheim e Max Weber, trabalharam, né, abordaram, pensaram a questão do trabalho dentro das sociedades, principalmente das sociedades capitalistas, né, daquelas sociedades que estavam em formação durante o século XIX e XX, com o advento da Revolução Industrial. E também a gente falou sobre as novas produções de trabalho, né, dentro das fábricas após a Revolução Industrial, durante o período da Segunda Revolução Industrial, que foi sobre o Fordismo, o Taylorismo, né, e o Toyotismo. Então, a gente viu que cada um tratou ali. E agora a gente vai ver os principais pontos, né, de como a gente abordou, né, e trouxe essas noções principais sobre trabalho. Vamos aqui ao quadro? Então, aqui, ó, o trabalho na sociedade, a gente viu, né, sobre como se deu, né, o trabalho na sociedade, e a gente viu, né, que trabalho, né, só um pouquinho. Trabalho quando fala da questão da satisfação de necessidades humanas, né? E também o trabalho usado para classificar os grupos sociais, né? Então, quando eu tenho o trabalho como a noção de satisfazer as necessidades humanas, né, de comida, de vestimenta, de moradia, e o trabalho usado para classificar principalmente grupos de pessoas, quando diga, fulano é um engenheiro, fulano é um médico dentro da sociedade. Então, primeiro vem a profissão, depois vem o nome da pessoa. Então, o trabalho usado para classificar principalmente grupos e separar, né, inclusive, grupos sociais. Vimos também o trabalho na visão dos teóricos, né? Os três principais teóricos aqui, né? Emile Durkheim, Max Weber e Karl Marx, né? Como cada um deles pensaram, né, sobre as noções de trabalho dentro da sociedade, né? Então, vimos também que eles tinham visões, inclusive, diferentes. Eles discordavam um do outro, né, sobre a noção de trabalho. A gente viu que para Durkheim o trabalho estava ligado à coesão social, né? Para Max Weber, o trabalho estava ligado à racionalização, né? O trabalho como racionalização. E para Karl Marx, o trabalho como exploração, né? Então, a gente viu, esses são os principais pontos, né? Então, o trabalho na visão de Durkheim, segundo o seu livro da divisão do trabalho social, ele via a sociedade como um organismo vivo, portanto, uma sociedade coesa, né? Uma sociedade organizada, uma sociedade organizada, né? A coesão social, as relações de dependência entre os indivíduos, né? Então, cada vez mais que a sociedade vai se tornando complexa, elas vão se tornando, os indivíduos vão se tornando dependentes uns dos outros, principalmente na questão do trabalho. Então, aqui o trabalho na divisão de Max Weber, né? Então, a gente ainda está vendo sobre essa questão do capitalismo visto pela ética religiosa. Então, com a ética protestante e o espírito do capitalismo, que é uma obra muito conhecida do Max Weber, né? Ele tratou exatamente o trabalho visto como vocação, o trabalho visto como disciplina, como pontualidade, né? O trabalho visto como uma poupança, como um investimento. Então, era a valorização do esforço individual. Então, o capitalismo perdeu seu sentido original e o lucro passou a dirigir a sociedade, né? Para Karl Marx, a sociedade capitalista ela produz e reproduz sua existência através da exploração do trabalho. O trabalho assalariado é central para a exploração e dominação do trabalhador. Portanto, para Karl Marx, a gente viu que o trabalho ele
traz, acaba gerando, reproduzindo, né, uma exploração do trabalhador dentro de uma sociedade capitalista. Então, o trabalho na história, vimos na Antiguidade, na Idade Média, na Idade Moderna e na Idade Contemporânea, como se ao longo do tempo as noções de trabalho elas foram se modificando dentro dessas sociedades. E agora vocês terão um tempinho, aquele breakzinho de tempo para vocês responderem à atividade proposta com base na aula nossa que nós trouxemos para vocês. A gente vai dar um tempinho para vocês responderem e daqui a pouco a gente volta. Fica aí, hein? E aí, galera, já resolveram toda a questão? Conseguiram assimilar o conteúdo e resolver todas as questões certinhas? Tô ouvindo aí vocês falando que sim, hein? Então, bora lá para resolução, para ver quem acertou. Vamos então aqui tirando as dúvidas. Vamos para o quadro. Então, questão 1. Leia o texto abaixo. A eterna busca por reduzir custos pode levar o gestor a um dilema: centralizar os estoques e reduzi-los ou manter estoques descentralizados, privilegiando a velocidade da operação em detrimento dos custos. Para as empresas, né, que têm múltiplas unidades, fica o dilema: se estoque é custo e reduzir estoques significa colocar mais dinheiro no caixa, o ideal é sempre reduzi-los. Portanto, centralizar é melhor, mas a centralização aumenta o risco de ruptura e pode até parar a operação. Então, descentralizar é melhor, porém, esta ação pode aumentar os estoques e, consequentemente, os custos. Portanto, o que fazer, né? É um texto do livro Centralizar ou Descentralizar, né, de Augusto Gronques. A prática, deu nó aqui na garganta, a prática mencionada no texto de reduzir os estoques é operacionalizada pelas indústrias, que produzem apenas a quantidade de um dado produto de acordo com a demanda referente a ele. Tal prática é denominada de quê? A. Oferta pela demanda. B. Redução de estoques. Será que é isso mesmo? É o timely deliver ou just in time ou a entrega por pedido. Vamos ver aqui o que vocês marcariam aí. A gente viu isso muito claro, essa redução, né, dos estoques para que não se tenha desperdício, né? A gente viu principalmente que era baseada no just in time, né? Principalmente no toyotismo, né? Lá quando a gente viu sobre a produção do toyotismo. A questão 2, falando sobre o Fordismo. Fordismo é um termo que se generalizou a partir da concepção de Antônio Gramsci, que o utiliza para caracterizar o sistema de produção e gestão de empregado por Henry Ford em sua fábrica, né? A Ford Motor Com, né? Não sei muito falar inglês, Park, Detroit, principalmente em Detroit, nos Estados Unidos, em 1913. O método fordista de organização do trabalho, ele produziu surpreendentemente crescimento da produtividade, garantindo assim produção em larga escala para consumo de massa. O papel desempenhado pelo Fordismo enquanto sistema produtivo despertou, por exemplo, a atenção de Charles Chaplin, que o retratou com ironia no filme Os Tempos Modernos. E a gente mostrou isso aí, duas imagens do filme Tempos Modernos, que eu falei que seria interessante vocês assistirem, que vai falar exatamente sobre a esteira, né, usada na fábrica da Ford, né? Então, assinale a alternativa que apresenta características desse método de gestão e de organização técnica da produção de mercadorias. A. Unidade entre concepção e execução
instaurando um trabalho de conteúdo enriquecido, preservando-se assim as qualificações dos trabalhadores. B, substituição do trabalho fragmentado e simplificado, típico da Revolução Industrial, pelas ilhas de produção, onde o trabalho é realizado em equipes. Ou C, supressão progressiva do trabalhador taylorizado e, consequentemente, combate ao homem-boi, realizador de trabalhos desqualificados, restituindo-se em seu lugar o trabalhador polivalente, ou seja, aquele que tem múltiplas funções, né? Polivalente. Controle dos tempos e movimentos do trabalho com a introdução da esteira rolante, olha, falando da esteira rolante, lembra quem? E de salários mais elevados em relação à média paga nas demais empresas. E a redução ou das instâncias hierárquicas no interior da empresa como forma de estimular o trabalho em grupos, resultando em menos defeitos de fabricação e maior produção. Portanto, qual seria a resposta? Controle dos tempos e movimentos de trabalho, com a introdução da esteira. Então, o tempo era cronometrado, usava-se a esteira, né, rolante, mostrada inclusive no filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, e houve também um aumento de salário, né? Ele aumentou o salário dos trabalhadores para que eles consumissem os produtos dos quais eles faziam. Então, houve salários mais elevados em relação à média paga nas demais empresas, né? Decolando para o futuro. Vamos lá, então. Vamos lá, galera, decolar para o futuro. A questão 3, olha só, uma imagem de uma esteira. É uma questão do Enem de 2012. Vamos ver qual é essa questão. Na imagem aqui, ó, que nós estamos vendo, né, no início do século XX, identifica-se um modelo produtivo cuja forma de organização da fábrica, fabril é de fábrica, baseava-se em quê? Na autonomia do produtor direto, na adoção da divisão sexual do trabalho, ou seja, entre homens e mulheres, ou da exploração do trabalhador fazendo um trabalho repetitivo. Ou será que seria da utilização de empregados altamente qualificados? Ou nenhum desses, mas seria o incentivo à criatividade dos funcionários. Então, qual vocês marcariam tendo por base essa imagem e lembrando muito do Fordismo, né? Da esteira aí do Fordismo. A exploração, principalmente, do trabalho repetitivo. Então, todo tempo eles faziam apenas uma única função repetitiva e coordenada milimetricamente pelo relógio. Questão 4 do Enem 2020. O toyotismo, olha aqui, a partir dos anos 70, ele teve grande impacto no mundo ocidental, né? Inclusive copiado no mundo todo, né? Principalmente no mundo ocidental, copiado esse sistema de produção, o sistema de produção toyotista, né? Quando se mostrou para os países avançados como uma opção possível para a superação de uma crise de acumulação. Então, cite característica organizacional do modelo em questão e as facilidades desse modelo para a crise da acumulação. Então, aqui você iria citar as características do toyotismo, né, desse modelo adotado pelo toyotismo, né, principalmente no Japão, né, onde ele buscou, inclusive, se basear no Fordismo nos Estados Unidos, mas ele aperfeiçoou esse modelo no Japão, né, e como aconteceu a questão para a crise da acumulação. Então, aqui, em linhas gerais, vocês poderiam responder o seguinte: o toyotismo, ele corresponde a um processo importante de mudança nos modelos de produção,
que incorporou inovações como a produção sobre demanda, ou seja, não mais o desperdício, como no Fordismo, né, que o importante era produzir o máximo possível. No Toyotismo, não. A produção ela era controlada de acordo com a procura e a demanda, né? Então, diminuindo principalmente o desperdício e os custos de produção e aumentando a produtividade das empresas. Então, aqui seria uma possível resposta para o sistema de produção do toyotismo. Então, é isso, gente. A nossa aula, a gente finaliza aqui e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau!